Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 1. Vamos ler do 44 ao 46. Eu estou usando a Revista e Corrigida. Peço aos irmãos total atenção hoje, porque hoje eu estou poupando a garganta, por conta aí desse vírus. A criança é fogo. A gente tem criança em casa, irmão? A gente sabe como é que é isso. A criança vai para a escola, aí vai cada um com um pedacinho de vírus, chega lá, bate no liquidificador e todo mundo vem. Rapaz, é a gente que sofre em casa, a gente que paga. Mas enfim. João, capítulo 1, 44 ao 46. Você vai até estranhar, vai falar, pastor vai pregar sobre esse texto de novo? Eu vou, mas você vai entender que é outra pegada. Vamos ler todos juntos? Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Parou. Qual era a cidade natal de André, Pedro e Filipe? Muito bem, geografia bíblica está na ponta da língua, igreja boa. Vamos adiante. Filipe foi procurar Natanael. Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Outra pergunta de geografia bíblica. Jesus era de qual cidade? Erraram. Jesus nasceu em Belém. Mas todo mundo aí nessa região achava que ele era dali de Nazaré, porque ele foi criado lá. Tá certo? Então, ele era conhecido como Nazareno. Mas vai lá, meio ponto. Estamos aí. Então, Jesus era de Nazaré, filho de José. O que mais? Nazaré. Não é assim não, irmão. Não é assim não, é com nojinho. Nazaré. Isso aí, Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja você mesmo, respondeu Filipe. Vamos orar? Pai amado, fala conosco, nos abençoa nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Bom, já dizia o apresentador de televisão que quem sabe faz ao vivo. Tamara, eu esqueci de mandar duas coisinhas para você, meu anjo. A primeira é essa aqui que eu vou te mandar agora. Bota esse mapa aí na tela, por favor. Amplia o máximo que você conseguir. Então vimos que André, Filipe, Pedro e Natanael eram dali, de Betsaida, certo? Enquanto que o Senhor Jesus, na concepção deles, era de Nazaré. E quando André foi chamar Natanael e disse que tinham achado o Cristo, Natanael deu de ombros, tipo, Nazaré? Sério? Pode alguma coisa boa vir logo de Nazaré? Eu não quero nem falar nada. Longe de mim criar quizumba aqui, mas há relatos de que certas pessoas aqui na cidade de Niterói diriam algo parecido. Encontramos o Messias. É mesmo? É. Complete a frase. É Jesus de São Gonçalo. Tem alguns niteroenses que diriam de São Gonçalo. É ou não é? Olha o mapa está na tela. Estava enrolando vocês enquanto a Tamara colocava o mapa na tela. Eu não sei se vai dar para ler, por isso eu já fiz as marcações. Vocês podem ver que lá em cima tem duas cidades que são na Síria e na Fenícia. Aqui estão marcadas em rosa, roxo.
que são Tiro embaixo e Sidom em cima. As duas cidades em vermelho ali são a da esquerda, Corazim, e a da direita, justamente, Betsaida. Então, Filipe, André, Natanael e Pedro eram dessa cidadezinha do lado de cá, Betsaida. Está acompanhando comigo? E em verde eu marquei, a cidade em verde que está em cima é Cafarnaum, e embaixo está Nazaré. Então, se você quiser entender biblicamente, geograficamente, os dois lugares que nós estamos mencionando, esses discípulos eram dessa cidade em vermelho aqui, Betsaida, e aqui embaixo em Nazaré, na cidade em verde mais abaixo, foi onde o Senhor Jesus foi criado. Essa era a distância. Pode observar que Betsaida tinha o mar da Galileia, Nazaré não tinha. Nazaré já estava mais afastada do mar da Galileia. As cidades de Nazaré e Betsaida, elas estão distantes aproximadamente 60 quilômetros, uns 56 quilômetros, ou, em termos de tempos bíblicos, 2 dias de caminhada, para chegar de uma até a outra. Vamos falar então dos nomes das cidades. O que significa Nazaré? Vem do verbo hebraico nassar, que significa guardar, proteger ou vigiar. O nome, então, Nazaré, é uma alusão à profecia do profeta Isaías sobre um rebanho, sobre um rebento, um ramo que nasceria da casa de Jessé. Quem seria esse ramo, esse rebento? O Messias, certo? Então, o nome Nazaré faz menção disso. Já que estamos falando de raiz, era uma cidade que tinha 2 principais atividades econômicas. A primeira atividade econômica de Nazaré, estou falando da cidade de Jesus, Nazaré, eram agricultura e pecuária de subsistência. O pessoal plantava para colher e comer, o pessoal criava seus bichinhos, seu gado miúdo lá, as suas ovelhinhas, os seus cabritinhos, para poder se alimentar. Faziam aquelas trocas e tal, de uma coisa por outra com o vizinho, e tinham também os seus animaizinhos para transporte, um jumentinho, um cavalo, alguma coisa assim. E a primeira, então, atividade econômica, agricultura e pecuária de subsistência. Mas o que era o mais forte em Nazaré? Lembrando que o Senhor Jesus, o pai dele era o que mesmo? O que trabalhava? Carpinteiro. José era carpinteiro e provavelmente todos os filhos também foram iniciados e exerceram a arte da carpintaria. Por quê? Nazaré era uma cidade pequena nesse tempo, tinha 300 a 400 pessoas. Hoje tem igreja por aí com muito mais membro do que tinha de gente em Nazaré naquela época. Então não era uma cidade importante, não era uma cidade que fosse grandes coisas. Realmente o Natanael não estava errado, era uma cidadezinha, era uma vila. Mas o povo lá trabalhava com madeira para fazer móveis, arados, portas, e eles também cortavam e moldavam a pedra calcária lá da região. Eles trabalhavam então na área da construção e da marcenaria. Porque embora Nazaré fosse uma cidadezinha pequena, tinha uma cidade bem maior perto, que era Séforis, e Séforis estava crescendo, precisando de gente especializada em obra, precisando de material, precisando de mesa, precisando de porta, de tudo que era fabricado lá em Nazaré. Então Nazaré mesmo era uma cidade pequena, mas servia a uma cidade maior que estava perto. Portanto, quando Natanael disse de Nazaré, como quem diz, Nazaré, um negocinho desse tamanho. Mas por que Natanael tinha esse preconceito com Nazaré? É porque Natanael não era morador de uma vilinha de 300 a 400 pessoas. A cidade onde ele morava, Betsaida, vocês estão vendo lá em cima, é uma cidade que estava à beira do mar da Galileia. O nome Betsaida significa casa da pesca ou casa dos pescadores.
era uma cidade que vivia da pesca e que, na verdade, ali havia uma indústria pesqueira importante naquela região, inclusive não apenas nacional para Israel, como internacional, já que fazia fronteira lá em cima com outras nações. Então havia ali um grande complexo industrial. O peixe fresco era capturado, era processado em grandes indústrias locais, o peixe era seco, salgado ou transformado em pastas e molhos, que depois eram armazenados em ânforas de barro e despachados para vários lugares do Império Romano. Trocando em miúdos, Natanael era de uma cidade que tinha uma importância econômica absurdamente maior do que a pequena vila de Nazaré. Por isso essa colocação dele. Por isso entendemos que Natanael, a princípio, tenha desprezado o nazareno. Como vimos, essa conversa ela aconteceu logo no primeiro capítulo de João, no primeiro ano do ministério do Senhor Jesus, o ano de abertura do seu ministério. Foi um tempo de novidades para os discípulos, para o povo também de Israel, que agora começava a ouvir uma mensagem com a qual eles não estavam acostumados, ouvir um novo ensino, um ensino sobre o reino de Deus, sobre a chegada do reino de Deus, e viam também sinais e maravilhas. Esse foi o primeiro ano. Passa-se um ano, e no ano seguinte, que ficou conhecido como o ano da popularidade do ministério de Jesus, agora ele já era conhecido não apenas na Galiléia, mas também na Judéia, e em todo o entorno, até nas nações em torno de Israel, ele era conhecido. Neste segundo ano, havia muitas coisas acontecendo aqui na Galiléia. Foi um ano que o Senhor Jesus trabalhou muito na região da Galiléia, na região onde ele foi criado, na região de onde era a maioria dos seus discípulos. E ele trabalhou muito. Bota de novo o mapa, por favor, Tamara. Trabalhou muito ali naquela região, ó. Cafarnaum. Lembra que ele foi criado em Nazaré? Pois bem, mas quando ele teve idade e quando ele, principalmente, foi começar o seu ministério, ele foi morar em Cafarnaum. Então Cafarnaum agora era a casa dele. Corazim, Betsaida e várias outras cidades ali da região tiveram forte presença de Jesus, dos seus discípulos, e viram muita coisa, viram muitos milagres, viram muita coisa acontecendo neste segundo ano. Então, se Natanael, naquele primeiro ano, a princípio olhou e disse: Nazareno, vai dar em nada. Agora, nesse segundo ano, Natanael devia estar feliz. Rapaz, eu desprezei o Nazareno, mas olha o que ele está causando aqui na minha cidade de Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, em tantas outras cidades. Que bênção, em Caná. Natanael devia estar feliz agora, nesse segundo ano. Pois bem, em meio a todo esse intenso trabalho em Cafarnaum, Betsaida, Corazim, também houve ali o primeiro envio dos 12. O Senhor Jesus disse: olha, está na hora de vocês fazerem o primeiro estágio de vocês. Ele enviou os 12 para que eles fossem fazer o trabalho 2 a 2, e depois eles voltaram maravilhados. Foi ótimo. E a mensagem também começou a ser confrontada pelos religiosos que não estavam gostando daquele movimento. Mas em meio a esse segundo ano aconteceu algo que a Tamara vai me ajudar agora e vai botar para a gente na tela. Mateus capítulo 11, do 21 ao 24. Olha o que aconteceu. Olha o que o Senhor Jesus, Mateus 11, 21
Isso, 21, 22, 23 e 24. Vou botar meus óculos aqui. Olha a palavra que o Senhor Jesus está dando agora no segundo ano do seu ministério. Que aflição... Não, bota por favor na revista corrigida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, a cidade de Pedro, Natanael, André. Ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que eram cidades da Síria, fossem feitos os prodígios que vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Vamos adiante. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, Corazim e Betsaida. Mais um. E tu, Cafarnaum, que é a cidade onde o próprio Senhor Jesus morava, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma, olha onde ele vai, Sodoma, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Os discípulos devem ter engolido em seco ao ouvir estas palavras. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Imagina a dor de André, Pedro, Filipe e o orgulhoso Natanael ao ouvir essas palavras. Mas eles sabiam com quem eles estavam lidando. Eles sabiam que não era conversa jogada fora. Como disse o próprio Senhor Jesus, e essa é uma das lições do reino de Deus que às vezes a gente esquece, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus falou que no reino de Deus haverá muitos primeiros que serão últimos, e muitos últimos que serão primeiros. Corazim, Betsaida, Cafarnaum viram obras em profusão, viram curas, milagres, ouviram a voz do próprio Filho de Deus e não o receberam de coração aberto. É o próprio primeiro que vai ser último. E ao longo da história temos visto tantos últimos que vão tomando a primazia, vão se tornando primeiros. Isso aconteceu com os fariseus, que eram os doutores da lei e acabaram tropeçando na pedra de esquina que é o Senhor Jesus. Isso aconteceu com cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Isso aconteceu com nações, com países. Um dos grandes centros da reforma protestante, um dos primeiros casos de absoluto sucesso na reforma protestante foi a Inglaterra. A Inglaterra foi um país que saiu do catolicismo e que tantos se converteram ali por ministérios de homens de Deus, como, por exemplo, Charles Spurgeon, Charles Finney, como os irmãos Wesley. Tanta gente crendo e se convertendo aos pés do Senhor na Inglaterra. Mas essa Inglaterra, que pelo nosso olhar, em algum tempo foi primeiro, hoje está se tornando em último, negando o nome de Jesus e impedindo pessoas de fazerem oração silenciosa na rua, em frente à clínica de aborto. Casos e casos, você pode pesquisar que você vai encontrar. Onde tem uma clínica de aborto, tem alguém que está quieto do outro lado da rua, orando silenciosamente. A Scotland Yard vai lá e prende a pessoa, porque estaria atrapalhando quem quer ir ali praticar
aborto, estaria constrangendo. A Inglaterra está em apostasia contra o nome de Jesus, se tornando o último, e hoje o poder inglês em todo o Reino Unido está, na verdade, flertando com o Islã. Inverteu-se completamente a cadeia de valores da Inglaterra. Mas quando há um primeiro que se torna último, nós vamos encontrar também últimos que vão se tornando primeiros. Houve um missionário inglês, o nome dele era Stanley Dale. Esse missionário inglês, no comecinho dos anos 60 do século passado, ele foi para Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Ele foi mandado por Deus com a sua família para a Oceania, para as ilhas de Papua Nova Guiné, o inglês. E lá ele começou a trabalhar com um povo chamado Yali. Era um povo que vivia praticamente na era da pedra, na idade da pedra. Viviam numa situação silvícola, caçavam com arcos e flechas, havia tribos que se odiavam e viviam em guerra, e pasme você, estamos falando dos anos 1960, foi outro dia, eles praticavam a antropofagia, ou seja, eles matavam os inimigos para comer, eram canibais. Mas o inglês, o senhor Stanley Dale, foi lá. E se você quiser ler a história desse homem, você pode encontrar um livro que era da editora Betânia, não sei se ainda está na Betânia hoje, um livro maravilhoso que se chama Senhores da Terra, que conta essa história, com fotos da época, fantástico livro. Vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Ele tentando ganhar aquele pessoal, aquela tribo, eles armaram uma emboscada para ele, enfiaram 5 flechas no tronco dele, e era uma região montanhosa, e ele tomou a primeira flechada e foi andando, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e aqueles homens selvagens nunca tinham visto aquilo, acharam que ele era uma espécie de Deus, e saíram correndo. Esse homem passou, se eu bem me lembro, coisa de 2 ou 3 dias sendo levado, subindo as montanhas para chegar na vila lá do outro lado, onde ele teria o tratamento médico, e Deus sustentou a vida dele, lá em Papua Nova Guiné. Você chega aqui na esquina aí, corta o dedo com papel hoje, pronto, está infeccionado. O homem com 5 flechas chegou lá, foi curado, para a glória de Deus, amém? Mas está pouco ainda, porque ele voltou. Ele voltou. Tu voltava, Gilson? Não me responda ainda. Então, eu também fico pensando, será que eu voltava? Rapaz, isso é muita consciência de chamado. O homem voltou, e ele fez a obra lá, e ele ganhou aquela turma. Começou a ganhar os primeiros Yali, a partir dessa experiência de livramento que Deus deu na vida dele, com 5 flechas, foi o presente que ele ganhou dos Yali. E houve um outro missionário, esse não era inglês, esse era canadense, morreu agora em 2018, o nome desse era Don Richardson. Aliás, os 2 livros foram escritos por Don Richardson, tanto Os Senhores da Terra, que conta a história do Dale, como a história do próprio Don Richardson, também na Papua Nova Guiné, num livro chamado O Tótem da Paz. E o Don Richardson chega com a sua família, a sua esposa e a sua filhinha, que se eu não me engano tinha coisa de 3 aninhos, uma criancinha bem pequena. E eles chegam nas ilhas lá da Papua Nova Guiné, mesmo esquema, na época da Idade da Pedra, o pessoal caçava com flecha, com arco e flecha, tribos se odiavam,
eram canibais, mas tinha um plus a mais. Eles começaram a entender, passaram alguns meses ali até começarem a entender a língua local e começaram a escrever, porque a ideia ali era escrever um Novo Testamento na língua local. E quando ele já estava bem proficiente na língua, já conseguia entender e se comunicar bem na língua daquela tribo, o Dom Richardson diz o seguinte: bom, comecei a contar para eles o Evangelho. Comecei a falar de como era a vida de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele foi. E não chamava a atenção deles. Surdo ouvindo não chamava a atenção, cego enxergando não chamava a atenção. Mas um belo dia eles todos se animaram. Eu não entendi nada. Se animaram bem no dia em que eu falei sobre a traição de Judas. Eles adoraram aquilo. Eu fiquei confuso, diz Richardson. E aí ele foi entender, explicaram para ele, não, o que naquela cultura havia uma cultura de traição. Você adulava o inimigo, você alimentava o inimigo, você trazia o inimigo de outra tribo. Não, você é meu amigo, vem conviver comigo, está tudo bem, você passa lá em casa, vamos almoçar. Você passava um tempo ganhando a confiança da pessoa. Quando a pessoa menos esperasse, ganhava o tacape na cabeça, era morto e era devorado. E aí o missionário engoliu em seco e falou: peraí, estou aqui há tantos meses com a minha mulher, com a minha filha, epa, caiu a ficha, estão me engornando para daqui a pouco acabar comigo. Não vou contar o que se seguiu daí, porque se você quiser saber, leia o Totem da Paz. Livraço, um dos melhores que eu já li na vida. Vamos voltar aqui então para a Bíblia. Então, eu estava falando de últimos que seriam primeiros. Falei do primeiro missionário que era inglês e que a Inglaterra hoje está, ladeira abaixo. E falei do segundo missionário que era canadense, Dom Richardson. Infelizmente o Canadá cada vez mais vai deixando Jesus de lado, vai criando leis anticristo. Mas sabe o trabalho dos missionários que aqueles países que então eram fortemente cristãos, sabe do que redundou o trabalho de Dom Richardson e de Stanley Dale? Sabe qual foi o trabalho que eles fizeram com aquelas tribos, com o risco de vida, ganhando flechada, correndo o risco de morrer? Aconteceu que agora, em março do ano passado, 12 de março de 2025, deixa eu até conferir se a data é essa mesmo, 12 de março de 2025, uma emenda constitucional foi aprovada em Papua Nova Guiné, com 80 votos favoráveis e 4 votos contrários. Que emenda constitucional era essa? Declarando Papua Nova Guiné uma nação cristã. Isso é a mão de Deus ou não é, meu irmão? Praticamente em menos de 70 anos, uma nação que era selvagem, hoje se declara uma nação cristã para a glória de Deus. Enquanto a Inglaterra vai ladeira abaixo, enquanto o Canadá vai ladeira abaixo, Papua Nova Guiné vai subindo. Primeiros que vão se tornando últimos, últimos que vão se tornando primeiros. Corazim, Betsaida, tendo que encarar Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidom. E isto continua acontecendo. E isso não se aplica apenas a nações, e isso não se aplica apenas aos fariseus, não se aplica apenas às cidades. Isso se aplica a famílias. Como assim? Quanta gente você e eu conhecemos que foi nascida e criada no Evangelho, estudou escola bíblica dominical,
desde pequenininho, que cantava: eu vou crescer, crescer, crescer para Jesus, e quando eu estiver desse tamanho assim, ainda dá o pulinho, né? Sou uma florzinha de Jesus, 3 palavrinhas só. E quando chega a uma certa idade, puf, joga tudo fora, abandona, vai atrás dos próprios desejos pecaminosos, ou pior, cai na lábia da conversa de algum professor ateu, ou de alguma outra coisa. Eram primeiros, eram primícias, mas vão deixando o Evangelho. Enquanto esses que foram criados no Evangelho estão aí largando a sua herança que poderia salvá-los, outros tantos, nesse exato momento, recebendo Jesus, depois de uma vida de depravação, depois de uma vida de entregue às drogas, à bebedeira, ao vício, lá na Cristolândia, vai lá na Cristolândia, vai ver a alegria daquela galera da Cristolândia, vai ver a paz que eles têm, vai ver a alegria que eles têm de dizer: eu era prisioneiro, hoje eu sou livre. Eram últimos e agora são primeiros, estão vivendo o primeiro amor, uma alegria. Eles podem cantar: essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E tanta gente que foi criada no Evangelho não consegue entender isso. Quantos filhos de crente que, infelizmente, se perdem, porque dão ouvidos a tantas coisas, enquanto tanta gente aí perdida, que você diz assim: esse aí não tem mais jeito não. Mas pau que nasce torto, quando encontra com um certo carpinteiro de Nazaré, meu irmão, tem jeito sim. E como tem jeito. Eu conheci um que vivia numa vida de crime, inclusive tinha um homicídio nas costas, que tinha se tornado um missionário, uma pessoa tranquila, cândida, amorosa. E quando ele falava dessa vida de crime dele, eu falava: não é possível, esse homem não faz isso não. Um dia ele abre a Bíblia dele e me mostra uma foto, 2 pistolas, uma em cada mão, assim, rindo. Falei: o que é isso aqui, meu irmão? Aí ele sorriu assim, sem graça, ele falou: isso aqui era eu, quando eu estava doente, quando eu estava no pecado. Esse testemunho dele, quando chega lá, em quem tem que chegar, ele é forte, porque ele mostra que Jesus transforma. A gente bota na camisa, né? Jesus transforma, mas só quem experimenta no coração sabe que Jesus transporta, e tanto transforma, e tantos desses, assim como Natanael, também desprezava: não quero saber de Jesus não, que Jesus nada. Hoje estão lá adorando aos pés de Jesus, enquanto muitos, criados na igreja, batizados na igreja, nem vi a igreja no culto da noite. Não, eu estou com preguiça, vou ficar em casa. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, porque não sou eu que digo, é o Senhor Jesus que diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Quanta gente, filhos de pastores inclusive, perdida, gente nascida e criada na igreja, que acha que é dono da igreja, persegue pastores, que acha que manda e que desmanda dentro da igreja, gente que é antiga na igreja, que tem um lugarzinho marcado, quando a igreja está cheia: sentaram no meu lugar. Teu lugar, rapaz.
pensa que conhece tudo. Eu conheço isso aí, ó. Esse texto aí já conheço de frente para trás, de trás para frente. Pastor Osmar Soares pregava isso aí. Pastor Jailton já pregou. Eu tenho anotado na minha Bíblia aqui, pastor Jailton pregou em tanto do tanto esse texto. Quem é pastor Felipe para pregar esse texto? Tem gente que é assim, que acha que conhece tudo de Bíblia, mas que ao invés de usar a Bíblia para fazer modificações em si mesmo, quer manipular a Bíblia para usar os outros, cada vez mais afastando-se da verdade. Paulo disse a Timóteo o quê? Procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Uma coisa é manejar bem a palavra da verdade, outra coisa é manipular a palavra da verdade, como certos pastores têm aí hoje, né? Que manipulam a palavra da verdade. Tem um da nossa denominação que foi dizer assim: precisamos atualizar a Bíblia. Isso não é pastor. Cuidado com isso. Outros que pegam a Bíblia e só abrem lá onde está escrito qualquer coisa que tenha a ver com prosperidade. E diz: vem aqui agora, nós vamos queimar na fogueira santa. Vai ver se ele vai queimar na fogueira santa. Vai nada. Estão, ao invés de manejar bem a palavra da verdade, estão manietando as pessoas com mentira, com cara de verdade. Usam para manipular os outros. Esses também são primeiros que serão últimos. Essa lição também está lá nos capítulos 2 e 3, eu não vou ler, do Apocalipse, nas 7 cartas que o Senhor Jesus faz às 7 igrejas da Ásia. 5 igrejas ganham bronca, 2 só têm elogios. Esmirna é só elogio, só pegar no colo. Que igrejinha querida que é Esmirna. E também Filadélfia, é outra que só ganha carinho e colinho. Agora as outras 5, começando por Éfeso, várias palavras duras. Você pode ler na sua casa, Apocalipse 2 e 3, você vai entender do que eu estou falando. São 7 igrejas, são primeiros, que estavam no caminho, 5 delas no caminho de se perderem, de se tornarem últimos. Em meio a tudo isso que falamos nessa noite, meus irmãos, vamos sintetizar. Qual é a lição que fica de ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, de ai de ti, Cafarnaum? Quais lições ficam para mim, quais lições ficam para você? Primeiramente, o Senhor Jesus não tem parte com cidades, com pessoas, com famílias, com nações. Ele tem parte com aqueles que têm parte com Ele. Ele não faz acepção de pessoas. Não, porque John Wesley pregou lá na Inglaterra, John e Charles Wesley fizeram uma grande obra, então a Inglaterra para sempre será do Senhor Jesus. Não, aquela geração passou. E se as outras gerações igualmente não se converterem, estarão se enterrando a si mesmas. Não, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Ai do Brasil que não seja do Senhor Jesus. Não, porque a Igreja Batista 22 de novembro teve muita oração aqui no tempo do pastor Osmar, no tempo do pastor Jailton, no tempo do pastor Lúcio, então está garantida até a volta de Jesus. Vai nessa, daqui a pouco entra, amanhã depois, um esperto aqui que vai querer pregar o que não é a palavra de Deus, para ver isso aqui cheio de gente. Pela mesma porta que entrar gente vazia, o Senhor sai. Como está acontecendo em certas igrejas por aí. Meus irmãos, o Senhor tem parte com quem tem parte com Ele. Primeira lição, amor. Nós precisamos cumprir o primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Corazim, Betsaida, Cafarnaum conviviam com Jesus, mas não o amavam. Não amavam a sua palavra, não amavam carinhosamente, não olharam para o céu e disseram: rapaz, nós recebemos uma bênção, o próprio poder de Deus está entre nós. Não o amaram, não amaram a sua vinda.
Deus tem misericórdia de nós, de Niterói. Niterói tem amado a vinda do Senhor. Nós temos que falar a nossa Corazim, a nossa Betsaida, a nossa Cafarnaum, que se chama Niterói, meus irmãos. Por amor ao Senhor Jesus. Precisamos então amar a Jesus e não abusar de Jesus. Tem muita gente por aí hoje usando o nome de Jesus para abusar dos outros, usando o nome de Jesus para abusar dele e não o amando. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Em segundo lugar, é preciso olharmos para aquilo que o Senhor faz por nós com gratidão. Você acha que Corazim, Betsaida, Cafarnaum eram gratas? Ah, que bom que o Senhor Jesus está aqui entre nós, que bênção maravilhosa. Ah, lá vem o Nazareno de novo. O que será que ele vai fazer hoje, hein? Será que tinha bet nessa época, Gilson? Olha, eu estou apostando que ele vai botar um cego para enxergar hoje. Ah, não, hoje é coxo que vai andar. Não, e você? Não, eu aposto que vai ser no sábado, para irritar os fariseus. O pessoal devia andar assim, ao invés de ficar querendo, amar ao Senhor e ter gratidão. Senhor, que bênção maravilhosa ter o Senhor entre nós. Eram cidades de coração duro, de dura cerviz. Não sou eu que estou afirmando, é o próprio. O que é que ele diz? Corazim e Betsaida, se fossem feitos esses sinais em Tiro e Sidom, já tinham há muito se convertido em pano de saco e em cinza. Arrependimento. Você quer mais uma dica? Corazim e Betsaida ficavam perto de uma cidadezinha chamada Sarepta. Lembra de uma senhora cirofenícia que veio dali de Sarepta, que veio pedir ao Senhor Jesus a sua bênção? Senhor, a minha filha tem um problema muito sério. E o Senhor Jesus responde a ela de uma maneira que a gente entende até grosseira. Mulher, que tenho eu contigo? Não vim senão para as ovelhas de Israel. Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Palavra dura. Mas essa mulher não estava preocupada com a grosseria. Ela não estava preocupada com ser esculhambada pelos judeus. Ela não estava preocupada com a sua reputação. Ela estava preocupada com a sua filha e ela reconhece nele a solução. E ela diz com sabedoria: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam do que cai, das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Oh, mulher, nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Vai, a tua fé curou a tua filha. Essa mulher era de Sarepta, ali, da vizinhança ali de Tiro, pertinho de Tiro. Enquanto isso, Cafarnaum, nada. Betsaida, Corazim, nada. Será que Niterói padece desse problema também? Será que o nosso povo também ouve tanto falar em Jesus, Jesus, Jesus? O que está faltando para esse povo se converter ao Senhor? Será que está faltando que nós oremos por eles com sangue, com lágrimas de sangue, com sangue como o Senhor Jesus orou e saiu pelos poros? Será que nós estamos sendo muito fracos na nossa evangelização? A gente tem que olhar para nós também. Nós temos que ter gratidão e não achar que é direito nosso. Ah, é meu direito receber Jesus aqui na minha casa, na minha cidade, ser curado por Ele. Por quê? Ah, porque eu tenho uma Bíblia, porque eu leio a minha Bíblia. Que nada. Graça é favor imerecido. Tem muito crente por aí pregando besteira, não, Senhor, eu não aceito a doença, eu não recebo esse problema, eu coloco esse problema debaixo do meu pé, amém? Não é assim? Paulo gosta, mas é isso aí, essa presepada que o povo faz. Isso é presepada, meu irmão. Em nome de Jesus, não caia nessa não.
Jesus é a solução, mas que seja feita a vontade dEle, no tempo dEle, da forma que Ele quiser, para a honra, glória e louvor do nome dEle. Você não tem direito, o que você tem é graça, favor e merecido. O que recebemos do Senhor é favor que nós não fizemos nada para merecer. Quantos creem nisso? Nós não temos isso, de abusar do nome do Senhor. Então, se você recebeu alguma coisa que é por graça e não por merecimento, você não vai expressar aquela coisa do, tá aí, ganhei, porque realmente era meu direito. Não, expressa gratidão. Senhor, obrigado. O Senhor gosta de gratidão. Ele prestou bem atenção na hora que Ele curou 10 leprosos, que voltou um. Mas não foram 10 os que foram curados? Sim, Senhor. E só esse estrangeiro voltou? Pois é, vai, a tua fé te curou. É isso, gratidão. O Senhor ama um coração grato. Não vá achando que é teu direito, porque Jesus mora aqui em Cafarnaum, então está tudo certo. Não. E por último, temor, porque Deus é Deus. Faltava temor de Deus em Cafarnaum, em Corazim, em Betsaida. Falta temor de Deus no nosso Brasil atual. Muita gente aí falando muita besteira em nome do Senhor e contra o Senhor, onde pagaram um alto preço. E nós, a igreja do Senhor, precisamos botar o pé firme e dizer, opa, espera aí, é de quem que você está falando? Não, você deve estar falando de outra pessoa. Do Senhor Jesus você não está falando. Gosto de uma frase de João Calvino. Calvino diz mais ou menos assim: se até um cachorro, até um cão, quando vê o seu dono sendo atacado, revida, eu seria um covarde se visse o nome do meu Senhor sendo enxovalhado e ficasse calado. Mas tem muito crente aí hoje, quieto, calado, como o pessoal lá de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, de nós, que essa palavra sirva para despertar em você, como me despertou, o fato de que nós precisamos prestar atenção em como estamos vivendo, em como estamos comunicando o Evangelho, como estamos respondendo ao Evangelho de Cristo, porque essa mistura que nós temos hoje aí, de muita coisa gospel, muito louvor, com letra esquisita, dizendo que você é a última bolacha do pacote. Não, esse não tem, mas diz que você é o espelho do não sei o que, né? E você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Rapaz, você canta aquilo, você parece que você é a última Coca-Cola geladinha da geladeira. Fala a verdade, não é por aí. Eu sou um pecador, careço da graça do Senhor. Vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para a palavra, amar ao Senhor e não abusar dele, expressar gratidão e não achar que nós temos direito. Não, nós somos gratos porque tudo que recebemos é por graça, e vivemos uma vida de verdadeiro temor a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, explicada e entregue nessa noite, e a tua palavra, ela mesma diz que ela corta para lá como ela corta para cá. Ela é espada de 2 gumes, apta para discernir entre juntas e medulas e para fazer separação entre alma e espírito. Peço que ela profundamente corte em mim e também nos meus irmãos que estão aqui e naqueles que eventualmente assistirão pela internet. Que o teu Espírito fale com cada um que ouviu esta palavra e que nós possamos viver uma vida que te agrada, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém e amém.